E se eu dissesse que o governo chinês financia YouTubers para atacar a indústria de IA dos Estados Unidos? Sinceramente, muita gente acreditaria nessa história imediatamente, porque há anos nos dizem que a China é o país que financia campanhas de propaganda, manipula influenciadores e secretamente molda narrativas online. Mas acontece que é exatamente o contrário. Atualmente, grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão tão receosas da inovação em IA da China que passaram a financiar campanhas de influenciadores para difamar o país e influenciar a opinião pública contra a tecnologia chinesa. No início da semana, um representante de uma dessas campanhas me ofereceu 10 mil dólares americanos para criar conteúdo anti-China sobre a indústria de IA chinesa. Queriam que eu promovesse a ideia de que a IA chinesa é uma ameaça, que o futuro dos meus filhos estava em risco e que só empresas americanas de IA são confiáveis. Vamos ser honestos. 10 mil dólares americanos é muito dinheiro. A maioria das pessoas aceitaria esse acordo imediatamente, faria um vídeo, receberia o pagamento e seguiria em frente. Não se alcança mais de 1 milhão de inscritos vendendo a alma para interesses corporativos, e sim com confiança. No vídeo de hoje, vou explicar como essa campanha funciona, por que empresas americanas de IA estão em pânico com a China e por que essa disputa tecnológica entre os Estados Unidos e a China pode acabar definindo o futuro equilíbrio global de poder. Prepare-se, este pode ser um dos vídeos mais importantes que já fiz. Na semana passada, uma agência de mídia me fez uma pergunta simples. Cyrus, surgiu um possível patrocinador americano de IA para seu canal no YouTube. Você se sente confortável em trabalhar com essa empresa? Sendo transparente, trabalho com várias empresas e frequentemente promovo seus produtos e serviços no meu canal do YouTube em troca de compensação financeira. Essa é nossa principal fonte de receita e traz 2 benefícios. Primeiro, cobre todas as despesas de administrar um dos maiores canais de geopolítica do YouTube. Além disso, isso garante minha independência, pois nunca trabalhei com agências governamentais ou grupos de interesse especial para promover narrativas. Respondi ao agente dizendo que tinha interesse e pedi mais informações sobre a empresa e o produto ou serviço a ser promovido. Foi então que a situação ficou realmente estranha. O agente me enviou o briefing e aqui está um olhar dos bastidores que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. O briefing pedia especificamente comentaristas políticos, líderes empresariais do setor de tecnologia e influenciadores de estilo de vida masculino, e cada influenciador publicaria entre 1º e 15 de maio de 2026. A mensagem principal desta campanha são 3 frases simples que cada criador de conteúdo deve dizer. Como criador de conteúdo, eu sei o quão poderosa a IA pode ser. Soube que a China está se esforçando para superar os Estados Unidos em IA. Se eles conseguirem, isso pode significar que a China terá acesso a dados pessoais meus e dos meus filhos e vai tirar empregos que deveriam estar aqui nos Estados Unidos. Na corrida pela inovação em IA, eu torço pelos Estados Unidos. No geral, é uma mensagem simples. Assim funciona a propaganda. Primeiro, dizem que a vida dos filhos está em perigo. Quero dizer, que tipo de pai não se preocupa com o bem-estar do seu filho? E depois termina com um final patriótico. Eu torço pelos Estados Unidos como se estivéssemos torcendo pelo nosso país nas Olimpíadas ou algo assim. Perceba que, no final do documento está, link principal, chamada para ação, não disponível. Esse foi meu primeiro sinal de alerta. Por que uma empresa me pagaria 10 mil dólares por 3 frases simples sem chamada para ação? Na hora, achei essa campanha estranha e perguntei ao agente qual era o produto. Eles têm um site ou produto para promover? Diz que não há chamada para ação. O que isso quer dizer? Qual é o produto real em promoção? Então, o agente ficou em silêncio. Nunca mais tive notícias deles, e eles não responderam a nenhuma das minhas mensagens sobre essa campanha. Comecei a pesquisar e encontrei um ótimo artigo da Wired. Uma campanha financiada por dinheiro de origem não declarada está pagando influenciadores para retratar a IA chinesa como ameaça. A Build American IA, organização sem fins lucrativos, ligada a um super PAC financiado por executivos da OpenIA e da Andreessen Horowitz, financia a campanha para divulgar mensagens pró-IA e alimentar temores sobre a China. Eu não conseguia acreditar que encontrei esse artigo e não conseguia acreditar que eles entraram em contato comigo para participar dessa campanha. Se você acompanha este canal, sabe que passei quase 20 anos viajando e trabalhando na China e falo positivamente sobre a relação entre Estados Unidos e China. Embora eu seja cidadão dos Estados Unidos e certamente queira que as empresas americanas de IA se saiam bem, eu não tenho medo da China e também reconheço a incrível inovação que está surgindo da China na indústria de IA. Agora, fiquei surpreso com essa campanha? Absolutamente não.
Não se esqueça que, em setembro de 2024, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei de 1 bilhão e 600 milhões de dólares para divulgar propaganda anti-China no exterior. Cidadãos informados sabem há anos que o governo dos Estados Unidos apoia grupos de interesse e lança esse tipo de campanha de propaganda para influenciar a opinião pública. Sinceramente, esse foi um dos principais motivos para criar meu canal no YouTube há 5 anos. Oferecer análises independentes e compartilhar a verdade sobre a China. Mas essa campanha é realmente assustadora. O financiamento do Build American IA vem do Leading the Future, um super PAC de 100 milhões de dólares americanos apoiado por grandes nomes do Vale do Silício ligados a OpenIA e a Palantir. E a Palantir não é apenas mais uma empresa de tecnologia, ela está profundamente envolvida com o Departamento de Estado dos Estados Unidos e recebe bilhões em contratos governamentais de defesa e inteligência. Mas a parte mais perigosa dessa campanha não é promover a IA americana, é o desejo de retratar a China da forma mais negativa possível. O objetivo é alterar o debate público apresentando o avanço da IA chinesa como sério risco à segurança e ao bem-estar dos americanos. Eles querem insistir em mencionar China e América e por que vencer a China é tão importante. Como cidadão dos Estados Unidos, me preocupa ver empresas americanas preferindo propaganda e pagando criadores para divulgar narrativas falsas em vez de apostar em inovação e trabalho duro para competir com a China. Mais uma vez, eu entendo por que eles estão fazendo isso. 53% dos adultos nos Estados Unidos dizem que recebem pelo menos parte de suas notícias das redes sociais. E 38% das pessoas entre 18 e 29 anos relatam consumir notícias regularmente de influenciadores, de acordo com uma pesquisa recente do Pew Research Center. Agora vamos aos fatos sobre a corrida de IA entre Estados Unidos e China, mas antes, tenho um patrocinador legítimo para o vídeo de hoje. E eu estou realmente animado com esse patrocinador porque é o primeiro produto que encontrei que permite acessar as melhores plataformas de IA tanto dos Estados Unidos quanto da China. A plataforma se chama Abacus IA e ela resolve o maior problema da indústria de IA, pagar por várias assinaturas e ficar trocando de plataforma de IA para cada tarefa. Abacus é uma ferramenta de IA poderosa por unir os principais modelos de IA do mundo em uma só plataforma. Você pode acessar ChatGPT, Claude, Opus, Gemini, Grok, DeepSeek e muito mais, tudo em um só lugar. E essa é a parte realmente legal. Abacus possui o Roche LLM, que escolhe automaticamente o melhor modelo de IA conforme a tarefa que você deseja realizar. Assim, ele direciona seu prompt ao modelo mais forte, evitando perder tempo trocando de plataforma. Como criador de conteúdo diário, isso transformou o meu fluxo de trabalho. Posso gerar imagens de IA usando ferramentas como Flux e Nano Banana Pro, criar vídeos de IA com Sora 2 e Kling 3, montar apresentações completas em minutos e até usar o Deep Agent deles para criar sites, aplicativos e ferramentas de IA automaticamente. E talvez o mais impressionante seja o preço. Por $10 mensais, o Abacus IA oferece acesso total, sem precisar de várias assinaturas. Se quiser conferir, clique no link abaixo. Viu? Assim se faz patrocínio com integridade, trabalhando com marcas incríveis. Mas agora, para ajudar todo mundo a entender o que realmente está em jogo nessa corrida de IA entre os Estados Unidos e a China, quero que você confira este artigo do Asia Times intitulado "Estados Unidos perseguem o mito da AGI, enquanto a China constrói o futuro da IA". Os Estados Unidos apostam o futuro da IA em um objetivo indefinido, enquanto a China foca em implantar em massa, não em grandes descobertas. Este artigo é fascinante por revelar a verdade sobre a corrida da IA. Nos Estados Unidos, nossos políticos em Washington e nossos engenheiros no Vale do Silício estão obcecados em buscar a AGI, que significa Inteligência Artificial Geral. A AGI é o momento em que a IA deixa de ser apenas uma ferramenta e se torna algo que pode aprender e raciocinar como um humano em praticamente todas as áreas. A mensagem dos Estados Unidos é clara. O país que conseguir desenvolver a AGI primeiro provavelmente será capaz de moldar o futuro da ordem global. E claro, isso é algo que os políticos dos Estados Unidos estão obcecados, mas há um grande problema com a AGI. Ninguém concorda sobre o que ela realmente é. Se você perguntar a 10 pesquisadores de IA o que é AGI, terá 10 respostas diferentes. E esse é o grande problema para a indústria de IA dos Estados Unidos. É como perseguir um unicórnio, algo que talvez nem exista. Enquanto isso, a China adota estratégia oposta. Pequim priorizou a implantação rápida, incorporando IA em larga escala na manufatura, logística, sistemas urbanos, educação e indústria.
De acordo com as Nações Unidas, a China agora lidera o mundo em patentes de IA, representando cerca de 60 a 70% do total global. E este artigo diz o que ninguém quer admitir. O maior risco para os Estados Unidos não é perder a corrida pela AGI, é avançar especulativamente, mas ficar atrás na aplicação prática e ampla da IA na economia, criando os modelos mais avançados do mundo sem conseguir integrar totalmente a inteligência às instituições, força de trabalho e infraestrutura. Agora, a melhor coisa que os Estados Unidos poderiam fazer para continuar competitivos na corrida da IA é, na verdade, aprender com a China. Tenho pouca fé de que políticos dos Estados Unidos escolheriam essa opção, pois já vimos como recorrem a propaganda e mentiras para enganar o público americano. Mas se eles fossem espertos, e sim, isso é um grande se, eles realmente aprenderiam com a China e fariam exatamente o que os chineses fizeram. Número 1. Acelerar o uso da IA em todo o governo, nos negócios e na vida cotidiana. Segundo, criar centros de dados mais robustos, sistemas de computação e infraestrutura energética para sustentar o avanço da IA. Número 3. Investir bilhões em educação sobre IA, treinamento profissional e ensinar as pessoas a usar ferramentas de IA. E número 4. Expandir a pesquisa em IA para além de apenas algumas gigantes de tecnologia, incluindo mais desenvolvimento de código aberto e maior acesso à tecnologia de IA. Esse último ponto pode ser o mais importante, pois mostra outra diferença fundamental entre as indústrias de IA dos Estados Unidos e da China. As plataformas de IA chinesas são de código aberto, permitindo que desenvolvedores, empresas e pesquisadores globais usem, aprimorem e criem novos produtos livremente com essa tecnologia. Enquanto isso, empresas de IA dos Estados Unidos, como a OpenAI, usam código fechado, mantendo sua tecnologia mais avançada em sigilo e sob controle interno. Portanto, desenvolvedores externos e o público não podem acessar totalmente, modificar ou entender como esse sistema funciona. Ano passado, fiz um vídeo sobre o momento DeepSeek da China, que recebeu mais de 1.400.000 visualizações, pois o lançamento do DeepSeek surpreendeu toda a indústria de IA. Sam Altman, CEO da OpenAI, afirmou com orgulho que a estrutura de código fechado da empresa custa bilhões de dólares para ser criada. Enquanto isso, a China lançou um programa similar, manteve-o em código aberto para que o mundo todo pudesse usá-lo e aprender com ele, e fez isso por alguns milhões de dólares. O Vale do Silício ficou chocado. Esse provavelmente foi o momento. A OpenAI percebeu que precisava lançar uma campanha de relações públicas para desacreditar a China e usar o medo como tática para convencer os americanos de que a China é maligna e que só empresas americanas de IA são confiáveis. Sinceramente, é patético. E para realmente reforçar esse ponto, quero que você dê uma olhada nesta pesquisa fascinante da Universidade de Stanford, que mostra que a China é a nação mais otimista do mundo em relação à IA. Mais de 84% dos chineses dizem que produtos e serviços que usam IA os deixam animados, enquanto apenas 38% dos cidadãos americanos sentem o mesmo. Essa diferença revela tudo sobre a corrida de IA entre Estados Unidos e China. Os cidadãos chineses se sentem otimistas em relação à IA porque estão vendo sua aplicação em vários setores e aspectos da vida cotidiana na China. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o público em geral ainda está preocupado com os perigos potenciais da IA e certamente não confia em empresas como a OpenAI e a Palantir se alinhando com o Departamento de Estado dos Estados Unidos. Infelizmente para os Estados Unidos, seu maior erro em relação à IA envolve a maior e mais valiosa empresa do mundo, a NVIDIA. Jensen Huang, CEO da empresa, admitiu que a NVIDIA agora tem zero participação de mercado na China, reconhecendo que a política de exportação dos Estados Unidos já saiu pela culatra. Essa queda é notável porque, há apenas 2 anos, a NVIDIA controlava mais de 66% do mercado de GPUs de IA na China. Jensen Huang destaca que empresas de tecnologia dos Estados Unidos, especialmente a NVIDIA, devem manter negócios na China para expandir o alcance global do ecossistema tecnológico de IA dos Estados Unidos. Mas é claro que o governo Trump quer fazer tudo ao seu alcance para impedir a ascensão da China. Eles acharam ingenuamente que impedir a China de comprar GPUs dos Estados Unidos daria vantagem aos americanos na corrida da IA. Basta ouvir Jensen Huang. A China pode se destacar. Eles têm energia mais barata, talentos incríveis e muitos especialistas em ciência e matemática. Como resultado, o número de pesquisadores de IA na China é extraordinário, sendo um dos tesouros nacionais. Vimos isso de perto com a recuperação da Huawei chinesa, uma das empresas mais inovadoras do mundo, que foi inicialmente esmagada pelas sanções de Trump e precisou mudar totalmente seu modelo de negócios para sobreviver.
Mas, como uma fênix renascendo das cinzas, a Huawei fez um dos retornos mais impressionantes da história corporativa. O ano fiscal de 2025 da Huawei acabou de se encerrar há alguns meses, e a receita disparou para mais de 127 bilhões de dólares, enquanto a empresa continua a desafiar as sanções dos Estados Unidos em 2026 e além. Mais uma vez, vemos o que Jensen Huang menciona, pois outro relatório divulgado na semana passada confirma que a receita da Huawei com chips de IA deve ultrapassar 12 bilhões de dólares, impulsionada pela demanda chinesa por modelos nacionais de IA. A maioria dos analistas e críticos da China não entende que as empresas chinesas colaboram intensamente para impulsionar a indústria de IA do país. DeepSeek, a startup chinesa que surpreendeu a indústria de IA no ano passado com seu modelo de aprendizado de linguagem, acabou de lançar sua nova versão 4 em abril e foi totalmente otimizada especificamente para o microchip Ascend da Huawei, junto com o software CUDA da Huawei. Me surpreende que, mesmo em 2026, alguns analistas e críticos ocidentais ainda desmereçam a China e duvidem da capacidade de inovação dos chineses. As principais mudanças em IA dos últimos 18 meses estão saindo dos centros de inovação e laboratórios de pesquisa na China continental. Por isso você viu os Estados Unidos iniciarem essa campanha de propaganda contra a indústria de IA da China. Mas, como faço desde o primeiro dia neste canal do YouTube, continuarei defendendo os benefícios de construir uma relação melhor entre os Estados Unidos e a China. Uso diariamente tanto plataformas de IA americanas quanto chinesas no meu trabalho. Por isso, prefiro não apoiar campanhas de propaganda por dinheiro fácil. Prefiro trabalhar com grandes empresas como a Abacus IA, que atuam com empresas de IA dos Estados Unidos e da China, para você experimentar as melhores plataformas de IA do mundo por apenas 10 dólares mensais. Obrigado novamente a Abacus IA por patrocinar o vídeo de hoje. Confira os links na descrição e no comentário fixado para saber mais. E, principalmente, obrigado à nossa base fiel de fãs que apoia os vídeos e divulga nossa mensagem de colaboração. Lembre-se, quando os Estados Unidos e a China trabalham juntos, o mundo inteiro ganha. Muito obrigado por passarem esse tempo comigo aqui no YouTube e espero ver todos vocês em nosso próximo episódio em breve.